Como eu fiquei rico no Tarkov com 100 horas de jogo, sendo jogador novato, sendo jogador iniciante, sendo meu primeiro wipe. Eu nunca joguei wipe de Tarkov antes. É, já tinha ouvido falar do jogo, claro, já joguei outros jogos de extração, mas nunca tinha experimentado o jogo antes. Atualmente eu estou com exatas 130 horas de jogo no Tarkov, 130 alguma coisa, acredito, né? E eu vou compartilhar aqui algumas informações, um pouco também de como tem sido minha trajetória no jogo como um novato, como iniciante. Quem joga Tarkov ou quem assiste Tarkov sabe que o jogo é extremamente punitivo, difícil, é um jogo muitas vezes injusto. O Tarkov realmente não é um jogo fácil, é um jogo simples. E as primeiras dezenas e centenas de horas são bem complicadas, justamente pela curva de aprendizagem e pelas inúmeras armadilhas que a gente passa pelo jogo. Tanto com equipamento, dinheiro, missões, players e tudo mais. Então vamos lá, sem mais delongas, quero que esse vídeo seja um vídeo mais ágil aí. Bom, eu tô aqui na minha conta, deixa eu ver aqui se está compartilhando certinho, vou botar o OBS pra cá, beleza. Espero que o áudio esteja certo aí também, já faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube. E galera, vamos lá. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito importante para a comunidade do Tarkov, porque eu vejo muita gente jogando Tarkov do jeito errado, na minha opinião. Claro, como novato, como iniciante, seja lá o peso que minha opinião tem aí no jogo. Mas a minha opinião de jogador novato que ficou razoavelmente rico no jogo. Eu tenho aqui minha stash, eu construí hoje uma stash, né, que eu consigo me equipar com velocidade, que eu consiga traquear, rastrear muito bem os meus itens, saber o que que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso, o que eu não preciso. E vou mostrar para vocês um pouco da minha filosofia de jogo que nas primeiras dezenas de horas do Tarkov eu praticamente já estava com os meus 10, 20 milhões de rublos. Eu vou mostrar para você o que que eu fiz. Não foi rateando, não foi só sentado na extração esperando um player fugir. Eu sou um jogador que eu não sou muito. Como é que eu posso dizer? Eu não sou um jogador muito agressivo. Eu não troco muito tiro, eu não fico correndo atrás de player, dificilmente. Geralmente quando aparece uma situação oportuna. Mas eu vou dizer que é o que que eu tenho feito e por que que, na minha opinião, eu vejo que muita gente joga Tarkov do jeito errado. Outra coisa também, deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas, porque eu preciso rabiscar algumas coisinhas aqui. Tarkov vídeo, né? Vamos lá. Galera, lembrando que a maioria, sei lá, 90% do que eu falar aqui é a minha opinião, né? Não, eu vou até reduzir, não, eu vou reduzir para 60% é a minha opinião e 40% é a opinião de jogadores experientes que eu assisto e acompanho, tanto na Twitch quanto no YouTube. Sei lá, se eu tenho 100 horas de Tarkov hoje, eu acho que eu tenho o dobro disso assistindo, estudando, acompanhando Tarkov. Tarkov é um jogo que eu tô estudando bastante, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui uma lista de prioridade para jogadores novatos. Aqui já é bem a minha opinião, tá? E eu vejo que muita gente não fala sobre isso e não comenta, né? Pô, a galera sabe que tem que fazer missão, a galera sabe que tem que farmar, lutear, tem que upar, tem que matar jogador, mas, né, exatamente o que e por quê, né? Vamos lá. Para mim, a primeira prioridade de todo jogador novato no Tarkov tem que ser pegar nível 15, tá? Eu acho que esse é o mais importante. Antes do nível 15, você não consegue fazer nada no jogo praticamente. Tem várias coisas que você vai desbloqueando até lá, principalmente os traders. Até o nível 15 ali você já vai conseguindo botar alguns traders no nível 2, né? Ah, você vai conseguir farmar, vai conseguir criar uma stash, né? Uma stash ali bem simples, bem básica, mas você já vai ter uma stash ali com algumas coisas, mas principalmente liberar o flea market. Na minha opinião, o Tarkov começa, galera, quando vocês liberam o flea market, tá? Lembrando que hoje, 2026, dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Tarkov é um jogo que ele tem level lock. Então, muitas coisas do jogo você não consegue ter acesso sem nível, principalmente o flea market, tá? Eu não concordo com isso, tá? Eu queria que fosse diferente. Eu até entendo a parte da BSG, né, da empresa do jogo aí, por que que eles fizeram isso, para tornar um ambiente mais saudável, com menos RMT, com menos cheaters.
mas isso é muito, muito punitivo, tá? Você não ter acesso a vários itens do mercado por causa de nível é bem complicado. E Tarkov é um jogo que, pra quem tá começando a jogar, upar não é fácil, porque é um jogo muito punitivo, tá? Então, você tem level lock no nível 15, 20 e 25, tá? Tem também no 30, 40, mas esses daqui são os mais punitivos, na minha opinião. Por quê? Nível 15, você vai começar a tradar curas, materiais de construção, né? Building materials. Eu tenho aqui minha caixa, por exemplo, com buildings. Você não vai conseguir vender nada disso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui tudo é Found Raid, eu peguei tudo luteando, né? Depois eu vou falar um pouco do meu sistema de loot, se eu ver que esse vídeo vai ter algum alcance e alguém pedir, também eu posso falar como é que eu organizo meus loots, como é que eu faço para fazer dinheiro e tudo mais, né? Vou comentar um pouco sobre isso aqui também. Curas, material de construção, galera, é o que eu tô lembrando aqui agora, que libera no nível 15, tá? Tem outras coisas também, claro, acho que algumas armas, mas pra você ter uma ideia, no nível 15 você não consegue nem sequer comprar uma mochila, cara. Isso eu acho muito engraçado, tá? Uma simples mochila, né? Não vai mostrar aqui porque eu já tô nível 26, mas uma mochila no Tarkov é nível 25. Ah, outra coisa também, né? Eu tinha falado que eu tenho 100 horas de jogo. Esse aqui é meu perfil. Como vocês podem ver, eu não sou um jogador Shed, né? Como os gringos chamam. Aquele jogador que mata todo mundo, que sabe o que tá fazendo, que ninguém quer bater de frente. Muito pelo contrário. Eu tenho minhas humildes 130 horas de jogo. Pra muita gente, claro, 130 horas de jogo pode ser muito. Mas, galera, hoje em 2026, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o jogador mediano de PVP no Tarkov, ele tem aí 1000 horas de jogo no mínimo, tá? É muito difícil, eu jogo PVP também, eu deveria já ter enfatizado isso antes. Eu tô relativamente rico no Tarkov PVP. E o jogador PVP mediano aí que eu bato de frente, né? Vou pegar aqui algumas tags que eu tenho aqui, por exemplo. Como vocês podem ver, a maioria dos jogadores que eu matei são mais experientes do que eu, né? É muito raro eu bater de frente com um jogador que é menos experiente do que eu. Só teve um, que foi esse primeiro aqui que eu matei. É um dos primeiros players que eu matei. Ele tem menos de 100 horas de jogo. O resto é mais de 100 horas tranquilo, né? Um dos últimos que eu bati, inclusive bati de frente com uma dupla ontem jogando. E um deles eram dois boludos. O primeiro tem 3.000 horas de jogo. E o segundo tem. Esse aqui. Eu acho que esse aqui mesmo. Não, não, é o Lechuga aqui. E esse outro aqui tem 300 horas de jogo. Ou seja, o que tem menos horas de jogo aqui é 3 vezes mais experiente do que eu, né? Ele tem 3 vezes mais tempo de jogo. Então o Tarkov, esse é um dos motivos pelo qual o Tarkov é tão difícil e tão punitivo. Porque a cada 10 players que você bate de frente, 7, 8 players no PVP tem mais de 1000 horas de jogo. Então provavelmente você vai perder essa luta se você não souber o que você está fazendo no jogo. Hoje eu já consigo ser relativamente competitivo com jogadores que têm mais de 1000 horas de jogo, porque eu já estou bem mais equipado, eu estou estudando o jogo, estou aprendendo, ainda tenho muito que aprender, muito que melhorar, mas nem se compara com as minhas primeiras dezenas de horas de jogo, que eu não conseguia fazer nada praticamente. Eu só. Eu evitava toda e qualquer troca de tiro porque eu sabia que eu ia perder por falta de conhecimento e equipamento, né? Voltando para o level lock do Flea Market e lista de prioridades aí. Pegar nível 15 para você liberar o Flea Market. Depois pegar nível 20 para upar mais traders. Nível 2 já vai começar ali no nível 23, 24, 25 upar traders para o nível 3. Melhorar sua stash, sua economia, seus itens. E liberar mais coisas no Flea Market, porque no nível 20 você já consegue listar, se eu não me engano, eletrônicos. Se eu não me engano, são eletrônicos e acho que nível 20 é só eletrônicos. Depois, galera, o nível mais importante do jogo, eu vou até botar vários asteriscos aqui. Coloca aqui, ó, prioridade 1. Prioridade 1 e prioridade 2. Pegar nível 25. Por que que nível 25? Na minha opinião, hoje o Tarkov começa no nível 25, tá? Talvez muita gente vai discordar de mim, ou muita gente pensa o contrário. Mas o Tarkov hoje, na minha opinião, começa no nível 25, porque no nível 25 você já começa a botar alguns traders no nível 3, já tem uma stash mais robusta, pelo menos já deveria ter, pelo menos algumas coisinhas no stash,
e você começa a liberar armas no Flea Market, armas e modificações, além de House Hold, Flammable, que são outros itens de barter, né? São esses itens aqui, ó, que a gente luteia. É construção e médicos. Ah, acho que Magic também é nível 20 que libera para vender no Flea. Eletrônico, House Hold Flammable. O que que é Flammable? É coisas de pegar fogo, né? Fósforo, WD não sei o que lá, combustível. São essas coisas aqui que não são tão comuns de achar. Mas principalmente construção e médico e eletrônicos, né? Eletrônicos são um dos itens que eu faço mais dinheiro no jogo aí. Uma simples memória RAM, por exemplo, hoje ela custa 85 mil rublos, né? Então é muito, muito dinheiro. Muita gente acha que para ficar rico no Tarkov você tem que ficar farmando Bitcoin, LEDX. Galera, esquece isso, principalmente para quem tá começando a jogar o jogo. Esquece esse negócio de farmar Bitcoin, LEDX. Provavelmente você vai mais morrer do que conseguir farmar, até porque geralmente esses lugares são muito contestados por outros jogadores, né? É muito mais fácil fazer dinheiro farmando materiais de construção, eletrônicos, house hold, flammables, itens roxos, placa de vídeo, do que farmar é, Bitcoin e LEDX, que não é o meu foco. Eu também tenho minhas rotações de chaves, mas aí seria um conteúdo para outro vídeo, né? Eu tenho aqui minhas chaves da Streets, tenho minhas chaves aqui da Interchange, né? Eu tenho chaves marcadas, que eu dropei, inclusive, inclusive nível 25 você começa a negociar chaves, isso é importante. Para você comprar e vender chaves, é só a partir do nível 25, mais chaves marcadas, por exemplo, é só nível 35, que são as melhores chaves, né? Ah, são os melhores loots, só nível 35. Então essa aqui é Found Raid, eu achei no Raid, e a outra que eu tô usando aqui também foi Found Raid, também achei em Raid, né? Eu botei no bolso seguro, morri, mas consegui levar lá pra casa. Beleza, então você precisa ser nível 25 para você começar o Pass Traders nível 3, stash mais robusta, liberar armas e modificações, e vender itens House Hold, Flammable Chaves. Aqui no nível 25 você já consegue vender a maioria dos barters goods no mercado, né? São esses itens de loot aqui. Aí você começa realmente a ganhar dinheiro de verdade, tá? Antes disso, na minha opinião, se você tá tentando ganhar dinheiro de outra forma, pelo menos se você estiver tentando ganhar dinheiro de outra forma e não está dando certo, tenta fazer isso daqui. Prioridade 1, pegar nível 15. Prioridade 2, pegar nível 25. Como é que você vai fazer para upar, né? É uma pergunta muito importante. Primeiro, missões. As missões, tenta fazer as missões mais simples primeiro, né? Aí não vai ter jeito, você vai ter que pesquisar Tarkov Wiki, ChatGPT, YouTube, né? Todas as missões que eu vou fazer eu pesquiso antes, porque eu não sei jogar Tarkov até o endgame, eu tô aprendendo o jogo. Então a maioria todas as missões que eu tô fazendo que eu sempre pesquiso antes, né? Eu não sei onde fica as coisas exatamente. Eu não lembro qual é o nível que libera diária, depois vai ter as diárias, que é muito importante também. Essa diária aqui que é relativamente tranquila, matar 7 caves com um headshot na shoreline. É uma diária que dá pra fazer, né? Você pode morrer uma vez, 2 vezes tentando fazer, mas dá pra fazer. É quase 10 mil de experiência, né? 10 mil pode não ser muito pra quando você tem 500 mil, 1 milhão de XP, mas pra mim, cada XP conta. 10 mil, 20 mil, eu valorizo muito cada XP ganha no jogo aí. Cada item, cada rublo. Pra mim tudo vale muito a pena. E é importante pra mim como jogador novato. Beleza, então a nível 25 pra mim também foi muito importante, porque quando eu cheguei no nível 25 eu já tinha muita munição que eu farmei nos meus jogos, né? Eu já tinha mais de... Quando eu peguei nível 25 eu já tinha minhas 120, 130 raids, então eu já tinha jogado muito, né? Ah, outra coisa muito importante, galera, que eu vou falar um pouco sobre, bem rapidamente, o que é Tarkov, né? Porque eu acho que é por isso que muita gente que eu vejo jogando do jeito errado, morrendo muito, sem dinheiro, sem loot, sem stash. Aí você vai ser mais punido ainda. Se você não tiver dinheiro, se você não tem stash, se você não tem arma, se você não tem munição, você não tem loot, cara, você vai ser punido. Vai ser punido, você vai ser morto, você não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir fazer nada. Você vai bater de frente com jogadores que têm mais de 1000 horas de jogo. Então você precisa se preparar. Na minha opinião, as primeiras 100 horas de jogo no Tarkov tem que ser o player se preparando, né? Se você quiser jogar um jogo de tiro, galera, para matar pessoas, cara, Tarkov, na minha opinião, não é esse tipo de jogo, né?
Você pode jogar um CS, um Delta Force, um Arena Breakout, um Arc Raiders. Eu tenho 130 horas de Tarkov e eu tenho 20 kills, cara. É quase uma média. Eu mato um jogador a cada 5 horas, 6 horas, né? Essa é a minha média, mais ou menos. Eu tenho um KD de 0.4, que é bem abaixo da média, né, de um jogador experiente. Então, pô, se eu for jogar 100 horas de CS, eu mato centenas, milhares de jogadores, né? Qualquer jogador, é natural. É um jogo full PVP, tiro, né? Então, o que é o Tarkov? O Tarkov é primeiro um jogo de extração. Então, você precisa estudar os mapas e saber rotacionar para chegar até as extrações. É um jogo de tiro, mas não é a parte mais importante do jogo em termos de sobrevivência. Né? Você pode ter 5.000 horas de CS2, por exemplo, vir para o Tarkov, saber dar tiro e morrer toda hora. Porque você não vai ter equipamento, você não vai saber rotacionar, não vai saber se curar, não vai saber hotkey, né? É um jogo de tiro, mas tiro é uma característica do jogo, na minha opinião, né? E ilustrar isso é muito fácil, né? Você vai saber ali, sei lá, a cada 100 horas de jogo no Tarkov, você passou 1, 2, 3% disso atirando, né? Essa é a verdade, você que joga Tarkov principalmente. Quantas horas do jogo você gastou atirando, trocando tiros, se posicionando? Cara, é muito pouco, né? As trocas são muito rápidas. O TKS do Tarkov é brutal. O TKS é brutal. O tempo para matar alguém é muito rápido. No Tarkov, obviamente, você morre com um tiro na cabeça, com a maioria das munições, a maioria das armas, né? E no tórax é 2, 3 tiros, né? Uma M4, ela tem 800 de RPM. Ela dá 800 tiros por minuto. Se você divide isso por segundo, né? Ela dá uns 10 a 15 tiros por segundo. Desses 10 a 15 tiros, você só precisa tomar 3 ou 4 para morrer, né? Então você morre em milissegundos no Tarkov. Então é um TKS brutal. Para quem está acostumado a jogar outros jogos, é muito fácil morrer no Tarkov. Matar se você tiver equipado também. Então, outra característica muito importante, Tarkov também é um jogo de sobrevivência. Tanto que o jogo tem sede e fome, né? Mas isso não quer dizer que se alimentar é importante. Se alimentar é essencial para você não desidratar o boneco, não ficar sem energia e perder vida. Mas a parte da sobrevivência para mim no Tarkov é também da extração, né? Você saber rotacionar, alimentar o suficiente, né? E esses aqui são os mais importantes, cara. É extração, sobrevivência, na minha opinião, por último, tiro, né? Também Tarkov é um jogo de loot, é um jogo de lutear, é um jogo de saque, de scavenger, né? Você ficar ali igual uma baratinha ali procurando lixo pra botar na sua mochila e depois vender. É um jogo, tanto que é um jogo meio apocalíptico, né? Uma Rússia meio apocalíptica, tipo, ele é militar. Então, isso daqui é o primeiro objetivo, segundo objetivo, terceiro objetivo e por último, trocar tiro, né? Até porque TKS é brutal. Você pode ser o tipo de player que quer trocar tiro toda hora, sem problemas, cada um tem seu estilo de jogo. Você pode jogar do jeito que você quiser. Mas se você quiser construir uma stash robusta rápido, na minha opinião, você deve evitar trocar tiro sempre que possível, exceto quando alguma oportunidade aparecer para você ou você for emboscado, né? Você pode deixar para trocar tiro depois de 200, 300, 500, 1000 horas de jogo, quando você já estiver bem. Aí já fica mais fácil trocar tiro porque sua chance de sobreviver aumenta bastante, né? A minha taxa de sobrevivência hoje no Tarkov é de 59%. Eu vou falar bastante sobre taxa de sobrevivência, porque isso aqui é uma coisa muito importante no Tarkov jogos de extração. Do meu PMC é 57%, do meu SCAV é 70%. Hoje eu tento jogar mais PMC para ganhar mais XP também. Eu já faz muito tempo que eu não jogo de SCAV, porque jogar de SCAV não dá XP, né? E esse é o principal motivo pelo qual eu não jogo de SCAV. Desumilde. É porque eu preciso de XP. Se eu jogo de SCAV, eu não ganho experiência, eu não consigo upar para liberar coisas no jogo. Então vamos lá, galera. Taxa de sobrevivência é uma coisa muito importante do Tarkov. O Tarkov, a média da taxa de sobrevivência é 50%, tá? É a média. Você tem que fazer de tudo, faça de tudo para estar acima de 50% de taxa de sobrevivência. Se você está abaixo de 50% de taxa de sobrevivência, você está fazendo alguma coisa errado, tá? Abaixo de 50%, você está fazendo
alguma coisa errado. Por que que eu digo isso? Isso é a minha opinião, tá? Porque se você tiver abaixo de 50%, fica muito difícil de se manter rentável no jogo, né? Difícil de se manter rentável e lucrativo. Porque você vai perder mais itens do que você vai lutear, né? Teoricamente. Claro, na minha opinião, dá pra ficar rico com 30, 40% de taxa de sobrevivência, se o cara souber jogar e lutear. Eu acho que dá sim. Talvez até menos, né? Porque, sei lá, você bota um equipamento de 200 mil rublos, contando capacete, arma, mochila, e numa raid bem sucedida você sai com 1 milhão, 1,5 milhão, 500 mil, que não é difícil, tá? Sem contar Bitcoin, ela é DEX, só de itens de flea market, de barter, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui, ó. Minha mochila tem 30 slots. Eu tento sempre jogar com uma mochila de 30 slots para tentar sair com muita coisa. Vamos lá, eu tô numa raid. Ground Zero ali, eu spawno ali perto dos computadores. Eu saio com 2 memórias RAM, só ilustrando, tá, galera? Isso aqui é sempre incerto. 4 CPUs, 2 SSD, para vocês verem como não é difícil fazer dinheiro no Tarkov. Alguns isqueiros ali, eu vou sair com uma lâmpada, um power cord, que é muito fácil de achar. Caps, sempre acha muito. Um eletrônico componente, depois você vai rotacionar, você vai pegar alguns flammables, sai com isqueiro, com sabão, que muita gente ignora esses itens aqui, inclusive não pega. Eu vejo muita gente pobre no jogo sem dinheiro, passa por esses itens e não pega. Eu acho isso uma tremenda ignorância, né? Porque esses itens valem dinheiro, né? Um papel higiênico é quase 20 mil rublos, isso é muito dinheiro, principalmente para quem tá começando a jogar o jogo. Um sabão é 10 mil rublos, parece não ser muito, mas quando você soma com outras coisas é muito dinheiro, né? Um isqueiro, um fósforo aí é 20 mil rublos. Então a média, galera, a média do Tarkov, isso aqui já vou aproveitar, essa que é a parte de saques, né? Saques de loot. Faça de tudo para cada slot da sua mochila, pouch e rig valer 15k rublos. Essa é a meta de saque, na minha opinião, que todo mundo deveria ter. O ideal é que cada slot na sua mochila, no seu bolso, no que você for lutear, né? Exceto as cores e tudo mais que você for lutear, no seu colete, no seu container, é que cada item tem um valor de pelo menos 15 mil rublos, né? Então vamos lá, eu tenho uma mochila com 30 slots. E cada um vale 15 mil rublos, no mínimo ali. Eu tô saindo com meio milhão de rublos. Numa raid que eu sobrevivi. Galera, meio milhão de rublos é muito dinheiro, na minha opinião. Meio milhão de rublos é um Bitcoin. O Bitcoin tá valendo aí 498k, né? Ou seja, você precisa de um Bitcoin para ganhar dinheiro no Tarkov? Não, não precisa, galera. Né? E eu tô falando 15 mil, que é o mínimo. Caraca, o sabão, que é um dos itens menos valiosos do flea market, ele custa 10 mil rublos. Então você já consegue bater meio milhão farmando sabonete, né? E eu não vejo a galera fazendo isso. A galera ignora esses itens, né? Você tem SSD aí que vale 50 mil. Você tem isqueiro que vale... Aqui tá, porque tá, esses caras aqui botou barato. Mas isqueiro geralmente vale 30, 40 mil. Você tem CPU fan que vale 20 mil na média. Ontem eu vendi por 40 mil CPU fan. Os itens oscilam muito o preço. Então tudo isso vale dinheiro, né? Itens de 2 slots, o ideal é que vale pelo menos 20 mil, né? Aqui no caso tá 40 mil, então é 20 mil por cada slot. Eu tenho 30 slots. Quanto mais valioso a minha mochila tiver, melhor, né? Aí vamos lá, vamos terminar de encher a mochila aqui. Construção. Construção é muito fácil de achar. Qualquer container, qualquer negócio que você abre vem construção. Construção o que é muito fácil de achar? Metal parts, bolts, fita adesiva, acha muito. A gente tem aqui, galera, uma mochila com 30 slots cheia de item, né? Que pra muita gente isso aqui é lixo. Tanto que a galera nem pega muitas vezes, né? Até quando a galera vai no PVP, eles não pegam, né? Eu, quando vou fazer PVP, eu encho minha mochila. Porque se eu sobreviver, eu tô fazendo dinheiro. Se eu morrer, né, eu coloco os mais valiosos no bolso seguro, claro. Eu sempre deixo 6, 8 aqui espaço no meu bolso seguro. Se você tem o bolso seguro de 4 slots,
não tem problema. Você pode tentar otimizar pra lutear ou pegar uma mochila maior, né, que você tiver acesso no seu nível, claro. Então eu tento botar aí, ó, os mais valiosos aqui. Tento botar os mais valiosos aqui, porque se eu morrer, já tem meus 100, 200, 300 mil rublos aqui garantidos, que já vai pagar boa parte do meu equipamento, ou seja, vai me manter sustentável no jogo, né? Geralmente, quando eu quero lutear, eu só levo, sei lá, se eu estiver usando chave, eu levo só a bolsa de chave e deixo o resto aqui pra lutear, né? Se eu tiver no mapa que eu não tenho chave, eu deixo vazio. Eu levo minhas curas aqui mesmo, porque eu tenho muita cura, eu consigo farmar muita cura. Então, cura pra mim é uma coisa que eu acho com bastante facilidade. Ah, outra coisa muito importante, galera. Isso aqui é uma coisa que também ajudou. Eu teria que fazer vários vídeos pra falar sobre tudo. O vídeo já tá chegando a meia hora de tempo. Mas uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer quando eu comecei a jogar Tarkov foi vir aqui. Agora vamos ver se eu vou achar a opção. Cara, onde que fica isso? Ah, não, é fora do jogo. É fora do jogo, é num launcher. Eu vou fechar aqui. Isso aqui eu vou mostrar porque isso aqui é muito importante. Que eu vejo que muita gente não faz isso. Muita gente novato não faz isso e também não sabe disso. Isso aqui é uma coisa que, se você quiser sobreviver mais e ter um jogo mais justo, faça isso aqui. Vem aqui no seu launcher, se for. Acho que é tanto da Steam quanto do jogo lá no launcher deles. Mudar a região e você vai colocar para jogar no servidor South America. Porque o jogo, como padrão, ele deixa no automático. Todo mundo que vai começar a jogar Tarkov está no servidor automático. O que que significa? Isso significa que na maioria das partidas você vai cair no servidor norte-americano ou europeu. E por que que isso é ruim? Porque servidor norte-americano e europeu são onde tem os jogadores mais cracudos, mais violentos, mais sheds. E tem muito lag e desync nesses servidores. Então você vai morrer muito. Eu morri muito nas minhas primeiras 19 horas de Tarkov. Porque eu não fiz isso, eu não sabia disso. Mas quando eu desliguei isso daqui e deixei só no servidor da América do Sul, o jogo começou a ficar muito mais justo. Eu comecei a cair com players que tinham menos de 1000 horas de jogo, que estava sendo muito difícil. E jogar com 18 de ping é muito melhor do que jogar com 200, 300 de ping. Ainda mais Tarkov, que é um jogo que o lag e o desync é uma coisa muito comum, né? Não tanto quanto no Arena. No Tarkov Arena é pior ainda. Ah, mas no Tarkov Extração ainda tem um pouco de desync. Eles melhoraram isso bastante. Mas ainda tem desync, tá? Eu tava assistindo um rapaz aqui, teve um desafio dos streams esse final de semana, e esse rapaz aqui, ele foi o vencedor, ele ficou em top 1, e foi uma competição muito difícil. Muita gente boa competiu. Esse cara aqui, ele ficou em primeiro lugar, o que significa que ele é um jogador bom, um jogador decente. E Tarkov, galera, é um jogo muito bruto, né? Muito brutal. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo. Eu vou falar um pouco sobre taxa de sobrevivência também. Talvez muita gente ache que quem é experiente no jogo, tenha 10, 20 mil horas de jogos, tem uma taxa de sobrevivência muito alta. Mas não, geralmente é 50, 60%. Aqui é o começo de uma partida, ele tá rotacionando, ele tá bem equipado, ele sabe o que, que ele tá fazendo. Esse aqui provavelmente é um dos melhores jogadores de Tarkov que a gente tem. Ele tá jogando lá no servidor dele, europeu, provavelmente, o asiático. Ele vai fazer uma rotação aqui, ó. Lembrando que, obviamente, Tarkov é um jogo de extração. Se você morre, você perde tudo. Então morrer é punitivo, sempre. Tava tendo troca de tiro aqui, ele escutou, ele foi rotacionando aqui pra tentar achar alguém. Essa foi a primeira partida do dia dele, que ele streamou 10 horas, tá bem no comecinho. E morreu. Ele provavelmente nem viu o cara que matou ele, né? E aqui a gente tá falando de um dos melhores jogadores de Tarkov, um dos mais experientes aí. Então Tarkov é isso. Tarkov é um jogo difícil, é um jogo brutal. E é um jogo que se você morre, você perde tudo. Então é sempre bom saber o que a gente tá fazendo. É claro, ali ele tava jogando com a galera streamer também, ele tava jogando com a galera muito cracuda. Mas isso acontece com a gente até em servidor sul-americano iniciante. Então vamos lá, taxa de sobrevivência 50% é a média, tá? Isso significa que a partir do momento que você pisa no mapa, você tem 50% de chance de morrer. Isso é muito importante, isso tem que ser considerado sempre
Cada partida, cada missão que você for fazer, você tem 50% de chance de morrer, em média, de não conseguir extrair. Vamos colocar aqui, não conseguir extrair. Então, sempre que eu tô luteando, farmando, rotacionando, farmando chave, eu já entro com a mentalidade de que a chance de eu extrair é meio a meio. Não importa se seu spawn é bom, se seu equipamento é bom. Ah, então por que que eu vou jogar com equipamento bom? Se a minha chance de morrer é a mesma, praticamente. Porque com equipamento bom, aumenta a sua chance de matar outros jogadores. E com equipamento bom, aumenta essa porcentagem. Eu tô colocando aqui de maneira ilustrativa, né, galera? Mas isso aqui vai variar de jogador para jogador, região para região, equipamento para equipamento. Mas, obviamente, isso aqui aumenta. Se você tá com equipamento bom, isso aqui pode aumentar para 60%. Se você rotaciona muito e espera a partida acabar ali no finalzinho, isso aqui pode aumentar para 70%. Se você sabe uma rota boa, isso aqui pode aumentar para 75%, né? Então tem várias maneiras de aumentar ou diminuir essa porcentagem aqui. Mas a filosofia principal do Tarkov é a partir do momento que você pisa no mapa, você tem 50% de chance de morrer. Isso tem que ser levado todo momento em consideração. Não importa se o player é experiente, jogadores que te matam também morrem para outros jogadores, né? Então, como eu fiquei rico no Tarkov, sendo um player iniciante, eu tentei rushar o mais rápido possível o nível 25 para fazer minhas próprias armas e liberar o flea market o máximo de coisa possível. E luteando, bem scavenger mesmo, com barter goods. Eu, quando peguei nível 15, quando eu peguei nível 5, nível 10, eu comprei uma caixa dessa aqui, Luxcav. Essa aqui é obrigatória, essa caixa. Você tem que ter uma caixa dessa para você guardar suas tranqueiras, né? Então, quando eu peguei nível 15, por exemplo, eu já tinha uma caixa dessa aqui cheia. Essa caixa tem 196 slots, né? Peguei nível 15, essa caixa aqui já estava cheia. Eu vejo que muita gente vai upando ali nível 5, 10, 15 e vende tudo para terapeuta, por exemplo. Galera, não faça isso. Só vende para terapeuta itens roxos ou itens que você sabe que vale a pena, né? O que não vale a pena, espera você upar, pegar nível e vender no flea market, né? Por exemplo, isso daqui vamos pegar a memória RAM, que é um item que vale muito no flea market. Flea market, ali a gente já viu que a RAM é 85 mil. Se você for vender aqui na terapeuta, a RAM é o mesmo preço. Mas a CPU Funk, CPU foi um exemplo muito melhor. Na terapeuta é 3 mil rublos, não vale nada. Mas se você for vender aqui no flea market, é 20 mil. Ou seja, 6, 7, 8 vezes mais caro, né? E geralmente é isso que acontece. Só venda para terapeuta para os traders o que você realmente sabe que vale a pena, né? Então, lutear, cara, lutear esses itens aqui, encher essas caixas. Eu geralmente vendo quando essas caixas estão cheias. Uma caixa dessa aqui cheia de itens de construção eletrônicos vale entre 3 a 5 milhões de rublos. Talvez um pouco mais ainda, tá? Geralmente fica na média de uns 4 a 5 milhões de rublos. Se eu encher uma caixa dessa aqui de itens, em quanto tempo eu faço isso? Depende muito. 5 raids, 6, 7 raids, sobrevivendo, extraindo, claro, né? Minha mochila tem 30 slots. Aqui eu tenho uns 10, 15 slots. Aqui eu tenho mais 5, 10 slots. Aqui tem 5, 10 slots. Então eu tenho uns 50 slots aqui para lutear. Nessa caixa cabe 196. Numa raid mediana eu saio com 40, 50 itens. Então 4, 5 raids sobrevivendo, eu encho essa caixa aqui. Já me dá 4, 5 milhões de rublos, né? Sem farmar Bitcoin, sem farmar LEDX. Levando em conta que Tarkov é um jogo que você tem 50% de taxa de extração, então eu tenho que dobrar esse número para 8 raids, né? Em vez de 4 raids, 8 raids. E geralmente pago o equipamento, né? Eu tô um pouco mais pesado aqui, de placa 5, uma arma mais setada, mas geralmente pago o equipamento. Como eu sei rotacionar bem, a minha taxa de sobrevivência é maior do que 50%. Então, eu sempre gosto de entrar pesado por causa disso também. Beleza, galera? Eu não fiz nada além disso para ganhar dinheiro. Missões, não dá muito dinheiro, diárias, Bitcoin e LEDX. Eu consigo alguns Bitcoins fazendo chaves na Streets, que eu tô aprendendo ainda. Eu comecei a fazer essa rotação tem pouco tempo.
Vou começar a treinar também a rotação da Interchange pra pegar algumas chaves lá, outros mapas também. Tanto por curiosidade quanto para ver o que é rentável ou não. Mas com isso aqui já é o suficiente para você ficar rico no Tarkov, né? Tem a organização da minha stash também, eu acho que isso é muito importante. Depois que eu mudei a minha stash, o meu jogo melhorou muito. Tanto em velocidade, tempo, organização, conhecimento, informação. Eu consigo traquear muito rápido minhas armas, o que eu tenho, o que eu não tenho, minhas munições, minhas curas. Então, eu geralmente entro numa partida sabendo muito bem o que eu posso perder, o que eu não posso perder, o que eu preciso achar, o que eu não preciso achar. O que que é bom pra mim, o que que vai fazer, o que que vai gerar valor pra minha conta, o que que não vai gerar valor pra minha conta. Isso é muito importante. Geralmente eu vejo a galera deixando a stash bem bagunçada. E eu não culpo, porque Tarkov é um jogo muito difícil de você arrumar stash mesmo. Eu apanhei muito pra arrumar essa stash aqui. Mas arrumem sua stash, deixa organizada. Não porque fica bonitinho, também fica bonitinho. Mas principalmente pra você saber o que você tem e o que você não tem, né? Uma coisa que eu tô fazendo hoje no Tarkov, por exemplo, é caixas de armas. Eu tenho aqui a minha caixa da SR25, que eu deixo a base aqui, eu monto ela quando eu for jogar. Das NLs, que acabou, mas depois eu vou colocar algumas aqui. Das M4s. E, como vocês podem ver, eu só tenho 3 armas diferentes, né? O resto aqui é mods, que é peça, e miras, né? Por que que eu só deixo 3 armas? Porque eu só jogo com essas armas. Eu não jogo com outra arma a não ser essas. E esse é outro erro que eu vejo a galera cometendo muito no Tarkov. Geralmente o que que a galera faz? A galera joga, extrai, mata player, lutia e deixa a stash com 10, 15, 20 armas diferentes, com recuo diferente, com mira diferente, com munição diferente. Aí quando você vai jogando, você acha que a arma tem um recuo tal e a arma tem outro recuo. Você acha que uma arma tem, você acha que a arma tá com uma mira, mas ela tá com outra mira. Então, isso não fortalece sua memória muscular, né? Quando você joga só com as mesmas armas, isso é para qualquer jogo de tiro. Isso é uma filosofia que eu trago do Arc Raiders, que eu fazia isso, do Arena Breakout. Eu tenho 300 horas de Arc Raiders, tenho 200 horas de Arena Breakout, eu tenho quase 500 horas de Delta Force. Eu já fazia isso nesses outros jogos, né? E dava certo. E eu tô fazendo isso no Tarkov e tá dando certo também. Quando eu peguei nível 25, alguns dias atrás, organizei minhas testes, consegui montar minhas armas, comprar os containers. Cara, o meu KD dobrou. Eu ainda tenho muito pouca kill, mas eu também tenho muito pouca morte. Em 138 horas eu morri 50 vezes. No Tarkov isso é muito pouco, na minha opinião. Geralmente eu vejo a galera morrendo muito mais. Mas eu também matei muito pouca gente, né? Geralmente porque eu evito lutas. Mas agora que eu tô mais bem equipado, eu consigo lutar melhor. Eu também tô treinando e vou gravar outro vídeo explicando como é que eu tô treinando um combate no Tarkov. Isso é muito importante porque você tem que treinar. Não adianta só você jogar para melhorar, porque você gasta muito tempo trocando tiro. Tem jeitos muito bons de treinar no Tarkov. Mas dobrou meu KD, tava com 0.22, agora tá com 0.4. Eu tinha 12 kills nesses últimos dias, agora já tô com 21, né? E morrendo muito pouco. É justamente porque eu entro com uma boa arma, eu entro com uma boa munição, né? Inclusive, eu posso gravar um vídeo também falando como é que eu organizo minhas munições, porque eu uso loadout magazine, e isso aqui é uma coisa que eu vejo muito pouco play usando. Isso faz com que eu consiga usar balas de 50, 60 penetração e me manter rentável, sem gastar minhas balas, né? Então, depois que eu comecei a fazer isso aqui também, meu jogo mudou completamente. Eu aprendi a organizar meus pentes de munição, né? Eu tento jogar sempre com um bom fone, com um bom capacete, com uma placa 5. Eu farmei muita placa 5 nesses últimos dias por causa do evento da Twitch e dos streamers. Tava tendo drops na Twitch, então eu farmei muita caixa, pra vocês terem uma ideia. Essas aqui são minhas caixas, ó. São minhas caixas de farm de drops na Twitch. Eu tenho algumas épicas aqui. Nessas épicas vem facilmente placa 5 e placa 6. E alguns players também que eu matei que eu peguei. Então, galera, placa 5 faz muita diferença para aumentar sua taxa de sobrevivência no Tarkov. Por que que eu digo isso? Porque geralmente os jogadores jogam com bala de 30, 35, 40 de penetração. Cadê BP 45 de penetração, 7N40, 42 de penetração. Então, quando você tem um peito 5 e o cara tá atirando em você com uma bala com 30 de penetração, cara, ele vai ter que acertar uns 5, 6, 7 tiros pra depois ele começar a varar o seu tórax
seu peito, seu estômago, tá? Então isso aumenta demais sua taxa de sobrevivência. Poxa, Gustavo, mas um tiro na cabeça te mata, mas não é sempre que você vai tomar um tiro na cabeça. Tarkov não é um jogo tão simples de acertar um HS. Claro, Tarkov também cria esse pânico nas pessoas, né? Muita gente tem medo de jogar porque acha que vai tomar um HS a qualquer momento. Galera, isso é muito raro de acontecer. Acontece, mas é raro. Eu tenho 60 mortes no Tarkov. Morri 60 vezes nessas 130 horas de jogo. Dessas 60 vezes aqui, eu acho que no máximo umas 10 foi HS que eu tomei. O resto foi tudo tiro no corpo. Né? Então a gente tem que jogar em cima das estatísticas, né? E estatisticamente é muito difícil você levar um tiro na cabeça no Tarkov. Geralmente você vai tomar tiro no tórax, no estômago e nos braços, né? Depois pernas e depois cabeça. Uma boa placa, um bom colete vai proteger principalmente o seu tórax, né? Além da cabeça, inclusive isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe, né? Eu acho até interessante isso, porque isso é uma coisa que acontece que no Arena Breakout, eu sabia disso por causa do Arena Breakout. O tórax, quando zera na bala, né, tomando tiro, você morre. Pode zerar o seu estômago, pode zerar o seu braço, pode zerar a sua perna, né? Você não morre. Mas se zerar o seu tórax ou a sua cabeça, claro, você morre. E o colete faz com que o seu estômago, o seu tórax, desculpa, não zere, né? E é por isso que é muito importante você também usar keybinds, porque usando keybinds você consegue na hora da cura selecionar qual parte do corpo você quer curar. Mas isso aqui também já é tema para outro vídeo, beleza? Então é isso, galera. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que o que eu tenho feito faz sentido. Se vocês acham que faz sentido pra você. Se você ficou rico de outro jeito. Se você acha que isso aqui é perda de tempo. Na minha opinião, valeu muito a pena. Não foi fácil. Eu morri muito. Pô, eu tenho, né, das minhas 100 raids aí, 170, eu morri 60 vezes. Principalmente nas primeiras dezenas de horas. Galera, com 50 horas de jogo, com 50 horas de Tarkov, eu desinstalei o Tarkov. Eu já tinha desistido de jogar essa merda aqui. Eu tava morrendo. Teve um dia que eu morri quase 10 vezes seguidas. Uma atrás da outra, fazendo missão. Entrava ali na luta no mapa de AKS, de pistola, só pra fazer a missão isso aí. Cara, eu morri quase 10 vezes seguidas. Trocava de servidor, trocava de item. Então, tipo assim, Tarkov é um jogo brutal, né? Eu desinstalei o Tarkov com 50 horas de jogo porque eu tava desistindo. E eu já tinha experiência com outros jogos de tiros, com outros jogos de extração. Mas eu parei, respirei um pouco, comecei a estudar o jogo, assistir muitos vídeos no YouTube, muitos jogadores experientes, ver o que que eles falavam, pesquisando e tal. Se você espera que o Tarkov seja um jogo justo, não é. Tarkov é um jogo injusto, né? Principalmente pela questão do matchmaking. Tarkov não tem matchmaking. Você vai cair numa partida com jogadores que têm mais de 10 mil horas de jogo. Isso vai acontecer, você vai morrer. Mas não é sempre que isso acontece. Geralmente são jogadores que têm uma média de 1.000 horas de jogo, ou menos, que é muito, mas é melhor do que um jogador que tem menos de 10 mil horas de jogo. E no Tarkov, galera, isso é uma coisa que me incentivou muito também a continuar jogando Tarkov, que eu tô vendo que isso realmente é verdade. Quando você tem uma boa arma, uma boa munição, um bom equipamento, fica muito fácil de você matar jogadores muito experientes. Tanto que, né, das dog tags que eu tenho aqui, a maioria dos jogadores que eu matei, desculpa, são muito mais experientes do que eu. Porque eu tenho uma boa arma e uma boa bala. Então eu consigo gerar ameaça ali para os jogadores, né? Isso é muito importante. É isso, esse é o vídeo por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like para gerar alcance, para quem sabe alcançar o maior número possível de jogadores aqui no BR, principalmente. Pode ajudar muitos jogadores. E valeu!